Olá portistas, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Mais um jogo, mais uma vitória, Belenenses Chade, Futebol Clube do Porto, vitória por 4-1, mais uma reviravolta também. Um hat-trick do Evanilson e outro gol do Taremi fizeram assim um marcador, com um hat-trick também de assistências do Fábio Vieira, também essa curiosidade. Dragão 27, o Porto está lançado, está imparável, pergunto eu. O que é que achaste deste mais uma partida e mais uma vitória, não é? Olá a todo o nosso auditório. O Futebol Clube Porto é uma equipa que está com uma capacidade competitiva impressionante, não é? Mesmo quando um jogo não está a correr bem, o Futebol Clube Porto reinventa-se e faz aquilo que lhe compete fazer quando tem que o fazer. Seja porventura com novas unidades a entrar em jogo, seja os mesmos que estão em campo também eles próprios a transfigurarem-se e a darem outro rendimento que não deram inicialmente. Acho que o Futebol Clube Porto inicialmente o jogo foi um bocadinho dividido e o Porto esteve um bocadinho previsível. Não foi uma entrada bem conseguida. Foi um jogo um bocadinho até lento, previsível, embora de domínio sempre do Porto, mas a consentir também algumas fugas ao Belenenses e uma delas, o único rebate que eu acho que eles fizeram à baliza. É impressionante. Eu me lembro, acho que até se calhar foi o único rebate em todo o jogo. Acho que depois foi, fizeram, talvez, sim. houve um centro em que o Diogo Costa saiu, uma defesa apertadíssima, mas uma defesa de uma classe excepcional, uma saída a um centro fabulosa do nosso Diogo. Sim, mas isso não de resto, foi remate, não me lembro foi aquele rebate e foi o gol. Foi. Mas depois o Porto assumiu o jogo e veio mais para cima do Belenenses e de repente existe um jogador que se chama Evanilson. Já agora deixa-me puxar um bocadinho os galões e o Dragão Autêntico aqui o nosso podcast, não é? Nós fizemos tantas vezes dissemos que o Evanilson era o melhor avançado que o Porto tinha, era o único que não jogava, não é? A par do Vitinho era essa a nossa grande aposta e de facto o Evanilson é o avançado, é o goleador que o Porto não tinha. Não, é o avançado. Dá jeito de ter um jogador que remata e 90% das vezes remata exatamente. Bem e à baliza. E repare, ele naquela jogada em que a bola lhe foi ter, ele não a desaproveitou, atirou para dentro da baliza. Claro, e depois veio o Sabir, até estava em jogo. Sim, até achávamos todos que podiam estar fora de jogo, mas ele não quis saber disso e muito bem. Não é? Exatamente. Hoje não esteve tão bem o Dias, depois nós também vamos fazer a análise individual, não é? O Vitinha apareceu sobretudo no último terço da primeira parte e no primeiro terço da segunda parte. Acho que foi o jogador que rompeu linhas, foi o jogador que meteu o jogo para lá da primeira linha defensiva do Belenenses, que até aí não estava a ser possível. Sim, mas mesmo assim acho o Vitinho está mesmo um bocadinho desgastado fisicamente nesta altura. Sim. Não acho que o mesmo fulgor. E se calhar por isso também ter saído, mas sim. Sim, porventura. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto, já depois de conseguir o empate, conseguiu ainda na primeira parte do segundo golo, um golo limpo. O fulano fez uma festinha nas costas do adversário, o Taremi marcou um golo. Limpo. Digam o que disse, é limpo, não há outro nome. E o árbitro anulou, quer dizer, não anulou o golo, anulou a jogada, porque ele até marcou falta antes da bola entrar, e, portanto, senão iria ao VAR e depois se veria. Sim. Mas isso não foi permitido ao Futebol Clube do Porto e na segunda parte o Futebol Clube do Porto não deixou o Belenenses libertar-se um bocadinho do sufoco que tinha imposto no final da primeira parte. Mas entretanto voltámos a entrar outra vez apáticos até um bocadinho. Apáticos. Sim. Mas entretanto o Sérgio Conceição e o Vítor Bruno, os dois, tiraram um cartão da coelha chamado Francisco Conceição. Sim. Ele entra, faz uma jogada fabulosa, quer dizer, dá um dinamismo ao jogo impressionante, faz uma arrancada brilhante e depois passa para o Evanilson, mas não é que ele passe a dizer assim encosta. O Evanilson depois teve que inventar ali um golo. Teve ter trabalho, sim. Meu Deus, mas que grande golo de avançado, que grande golo, assim como o próprio terceiro golo, embora é isso aí, pronto, foi o que tu já tens dito muitas vezes, um avançado tem que atacar o espaço, tem que procurar o espaço livre, ir ao encontro da bola e antecipar-se aos defensores.
Claro. Foi o que ele fez no terceiro gol, mas o segundo gol foi um gol de qualquer coisa. Ele troca a bola de um pé para o outro e remata com o pé esquerdo. Ele tem marcado vários golos de pé esquerdo, ele marca o pé esquerdo, o pé direito. Acho eu que até devia ser ele a marcar o penalti, ou ele ou o Fábio Vieira, não devia ser o Luís Dias, porque o Luís Dias não estava num jogo, não estava confiante, não estava a sair bem o jogo. E pronto, aí chegamos. Depois o Taremi também faz um terceiro gol, e aí também apareceu quem? Apareceram dois jogadores, que também é justo dizer. O Uribe ficou sozinho no meio campo, quando se tirou o Vitinha, depois tira-se o Vitinha. O Uribe assume todas as despesas do meio campo, não há problema, deixem comigo. E o Fábio, um bocadinho mais à frente e às vezes um bocadinho mais atrás, a distribuir o jogo e a fazer os passos de ruptura. E pronto, e assim se ganham os jogos, não é? O Fábio a meter aquele passe telecomandado para a cabeça do Taremi, e o Taremi muito bem aí também, antecipar-se muito bem. O Taremi entrou bem, entrou muito bem. Nós até falámos um bocadinho, trocamos algumas mensagens se era oportuno ou não entrar o Taremi, mas na minha perspectiva até foi, porque o Futebol Clube do Porto passou a jogar contra 10 e portanto se calhar fazia sentido ter ali um jogador também a incomodar mais junto da defesa, e acho que o Taremi fez isso muito bem e esteve muito bem também na ligação do jogo do meio campo à frente. Acho que esteve muito bem nesse papel e até fez alguns bons passos também de ruptura. Sim. Grande jogo do Fábio, não é? Grande jogo do Fábio, não era realmente o jogo do Dias hoje. E o Futebol do Porto ganha categoricamente, mas num campo que é sempre muito difícil, não é? É um campo que é sempre muito difícil. E eu diria que o nosso adversário, o Benfica, estando em crise, o que mais pode desejar é que a seguir bem o adversário chamado Belenenses. O Futebol do Porto estando bem, o adversário que mais tem a temer é o Belenenses, porque o Belenenses, de facto, pronto, com o Porto transfigura-se, mas hoje de facto o Porto foi categórico, está numa fase em que aquilo que eu comecei por dizer, mesmo que porventura as coisas não estejam a sair muito bem e a dinâmica não esteja a ser a melhor, o Futebol Clube do Porto percebe que tem que incutir outra dinâmica, outro ritmo, faz ali algumas mexidas e de repente acho que há nesta equipa já uma estrelinha de campeão. Isto é muito cedo, obviamente, estamos no início da segunda volta, mas há isso nesta equipa e temos de facto grandes jogadores. Gostei muito que também tivesse entrado o Gonçalo Borges. Eu acho que o Gonçalo Borges é um excelente substituto. Nós até fizemos essa análise nas transferências. É um excelente substituto do Corona, sobretudo com o Corona tão fraquinho como tínhamos. E o próprio João Mendes, que é um belíssimo lateral esquerdo. Eu tenho gostado muito de o ver na equipa B. Mas foi um bom jogo, sem dúvida. E o Futebol do Porto categórico a dizer: não, isto aqui não há. E cada vez pesa mais, quer se queira, quer não. O Futebol do Porto tem já muitas vitórias consecutivas e, portanto, porventura estar a chegar o momento em que possa escorregar, mas o Futebol Clube do Porto não está a ceder e não quer perder a vantagem que tem. E muito bem, tem que se afirmar agora nesta fase. Se o pudesse fazer até o jogo de Sporting, seria ótimo. Sem dúvida. Já não falta assim muito. O que é que falta dizer deste jogo? Analisar um bocadinho a forma como o Porto entra e ficar aqui a discutir um bocadinho a forma como pode vir a entrar nos próximos jogos. Esta questão do defesa-direito, não é? Que o Porto neste momento não tem um defesa-direito de raiz, ou não está a apostar, tem os da equipa B neste momento, mas e o Sarabia, que também, como a gente disse no vídeo de transferências do mercado de inverno que lançamos ontem, de facto também não conta a partida, da minha interpretação das declarações de Sérgio Conceição. Portanto, hoje aparece aqui o Bruno Costa. O Bruno teve bem, acho que com bola cumpriu ali minimamente os espaços, é um jogador que pode eventualmente jogar ali, e eu não sei se é grande solução, sinceramente, porque o Bruno tem a cultura até de vir para dentro, de tabular, e às vezes nem é tanto isso que se pede aos nossos laterais, são laterais mais de projeção, de atacar o corredor. E o Bruno Costa não é esse jogador, não é? Não tem essas características. Tu deste, desculpa interromper, Dragão 8, tu disseste uma coisa muito interessante também nesse vídeo de transferências ou da época de inverno, não é? Sim. Transferências na época de inverno. Foi a questão de eventualmente uma Bemba poder jogar a lateral direito.
O Mbemba tem duas coisas, defende muito bem, obviamente, e também se incorpora muito bem na frente. E ele até fez isso na parte final do jogo. Sim, ele pontualmente jogou lá. Agora, eventualmente teríamos o Pepe para jogar ao lado do Fábio, só que o Pepe apanhou o quinto amarelo. Dá-me uma coisa um bocadinho disparatada numa altura em que o Porto está ali a precisar de centrais e o Pepe parece começar ali a aparecer, ou seja, dá sinais de recuperação. Leva um quinto amarelo de uma forma tão infantil, quer dizer, não se percebe, mas pronto, ainda por cima, ou seja, no próximo jogo voltamos a ter esta questão. O Bruno Costa acaba por ser o preterido para entrar o Taremi, não é? Como tu dizes. Agora, não sei se no próximo jogo vai voltar a ser solução e num jogo que a equipa, se que é o próximo jogo em casa com o Famalicão, a coisa também pode correr bem, mas num jogo com um adversário exija um bocadinho mais, não sei se vai ser o Bruno Costa a melhor solução, não sei se é o PP a melhor solução. Eu não me importo de apostar no PP, mas se calhar tem que haver ali outra cobertura. Lá está, é uma Mbemba que apareceu muito na segunda parte a dobrar o PP, porque o PP gosta do corredor do meio campo à frente. O Mbemba pode aparecer lá, eventualmente o Uribe, o Grujic, um outro médio pode baixar para fazer ali de terceiro central e colmatar essas defesas. Tem que se criar uma dinâmica ali diferente. Para isso, hoje foi um não problema, porque a partir do momento que o Belenenses se apanhou com 10, o Porto foi para cima, de facto, e fez bem aí o Porto, e o Bruno Costa tinha amarelo, eu acho que ele também sai também por causa disso. E o Porto aí acaba por apostar no Taremi, que entra bem no jogo, e aí foi para cima do Belenenses, e muito bem. Depois acaba por ser um jogo sem história, tu já referiste muito bem. O Ivanilson letal, não é? Soberbo mesmo. O Fábio que começa, eu acho que o Porto começa muito em 4-4-2, acho que isso se manteve, vi aí alguns grafismos, 4-3-3, acho que não, acho que começou mesmo assim com o PP à frente do Bruno Costa e o Fábio Vieira lado a lado do Ivanilson, às vezes baixava mais o Fábio, às vezes baixava mais o Ivanilson, muitas vezes ficava o Fábio até mais na frente sozinho, mas de facto quando o Fábio assume o jogo, é essa a minha nota deste jogo, o Fábio quando assume a bola sai daquele pé esquerdo que é uma coisa estúpida e aquilo é uma qualidade, ela sai redondinha, ele faz 3 assistências, ele já é dos jogadores com mais assistências no Porto e tem pouquíssimos minutos e de facto sendo um jogador que recupera aqui um bocadinho a confiança do Sérgio Conceição ao nível defensivo e ao nível eventualmente de outras coisas que o Sérgio apontou na última Estava a falhar um bocadinho na parte inicial do jogo, do Fábio. Sim. Nesse aspecto o Taremi dá mais consistência defensiva. Mas há um momento em que o Vítor Bruno chama o Fábio Vieira e diz-lhe assim um segredinho, mas um segredinho dito com muito carinho. Não sei se isso ajudou ou não. E ele parece que percebeu e as coisas mudaram, é engraçado. Eu vi esse momento, também me recordo desse momento, por acaso. E de facto, a partir do momento em que quando ele tem liberdade para criar, ele é um perigo à solta, Fábio Vieira, quer dizer, aquela assistência, sobretudo a assistência para o Taremi é mesmo, olha, pega lá, faz o golo, é uma coisa, e ele mete a bola de uma forma milimétrica. E de facto o Porto, também o que eu realço, e creio que terá um bocadinho tudo dito desta partida, o Porto é uma equipa mesmo muito difícil de parar, porque a qualquer momento aquilo é um perigo à solta, porque se tu já tens PP, Fábio Vieira, Ivanilson de pé quente, Taremi entrou bem, foi o velho Taremi, Vitinha, tu ainda acrescentas Francisco Conceição, Gonçalo Borges, o Luís Dias apareceu mais, quer dizer, aquilo é impossível parares aquilo, porque aquilo é uma avalanche de qualidade, aquilo é, e entra-se de qualquer das formas, aquilo vai entrar, não há como parar isto é impossível, não é? Às vezes até se teme um bocadinho, e as equipas estão com 10, vão se defender, vão fechar, o Porto, é impossível parares esta dinâmica, é impossível tu cobrires todos os espaços, o Porto inventa espaços porque tem jogadores
de todas as maneiras e feitios, todos eles com uma qualidade altíssima, acima da média. É difícil parar este Porto. É por isso que eu acho também... A aceleração que de repente se mete no jogo é incrível. A aceleração com qualidade faz a diferença. Faz a diferença. É por isso que eu acho que é mesmo muito difícil parar o Porto. Vai continuar a ser difícil. O Porto marca muitos golos. Tem uma dinâmica muito rica, muito própria. Se o Vitinho até está desgastado, ou o Luís Dias, que acho que hoje claramente também esteve desgastado fisicamente, acima de tudo, e depois não conseguiu entrar no jogo como queria, mas acho que toldou-lhe um bocadinho o cansaço físico. Não tem mal, aparece o Chico, aparece o Ivan Nilsson, aparece o PP, não há problema, aparece o Fábio Vieira, quer dizer, há de se inventar uma solução, há de se inventar um espaço, há de se inventar uma oportunidade, porque há muita qualidade. Este plantel é o melhor plantel de Portugal, eu não tenho a menor dúvida nenhuma, não sei se o Porto vai ser campeão ou não, mas que tem todas as condições para o ser, tem, sobretudo porque a maior parte dos jogos passa-os a atacar e é difícil, até pode sofrer 1 ou 2 golos, mas vai marcar sempre 3 ou 4, portanto acho que o Porto tem aqui mesmo muitas condições. É a grande diferença em relação à época anterior, não é? Exatamente. Era um sofrimento doido, sobretudo fora de casa. Sim, sem dúvida. Portanto, eu vejo isto mesmo com bons olhos e vejo um Porto muito difícil de parar mesmo. Sem dúvida, vamos ver. Sem dúvida. Acho que há ali uma mentalidade muito boa na equipa, uma mentalidade e uma dinâmica e soluções muito boas e a equipa cada vez mais confiante e cada vez a conhecer-se melhor, não é? Cada vez a ter mais e melhores rotinas. É isso. E depois é isto que eu gosto tanto. A gente depois na altura não teve a oportunidade de fazer a análise do último jogo da Taça, do Vizela, mas ali chateou-me um bocadinho que o Porto não tenha logo rodado 2 ou 3 peças, tipo o Fábio e o PP, por exemplo, de serem logo titulares, porque é bom isto. Então não é bom tu veres esta malta com fome de golo? O Chico entrou, virou o jogo do avesso logo. É bom veres o Fábio Vieira com fome de assistência, 3 assistências. É bom ver o Ivan Nilsson a assumir um bocadinho o protagonismo, que é muito para o Taremi, um hat-trick. É bom ver o Gonçalo Borges entrar com aquela vontade toda de ir para cima deles. É bom o Luís Dias falhar e sair e ser substituído também, e vai ter mais fome no próximo jogo. Isto é ótimo. Tu mantes uma equipa com este dinamismo, com esta fome, com esta vontade de jogar, saber, opá, eu não posso estar aqui 1 ou 2 jogos a dormir, com o fulano que está aqui a suplente vai-me cobrar e vai-me ganhar lugar. Nenhum jogador tem lugar como garantido neste momento, não é? Portanto, isto é ótimo. Tirando a defesa, que é aquela questão que a gente falou no mercado, que estamos com poucos eventualmente um Uribe, não é? Que de facto é ali um... Eventualmente o Uribe, que está superlativo. Pá, de resto, quer dizer, é muita qualidade. Isto é ótimo, quer dizer, foi dos jogos... Eu hoje o Dragão 8, só acrescentar este pontinho, eu hoje na primeira parte senti um bocadinho a falta do Otávio, disse assim, como é que o Porto vai resolver um bocadinho esta combatividade com um jogador como o Otávio dá, mas depois começou a questão que tu falaste, tens razão, acho que o Porto entrou um bocadinho apático e o perigo também de ganhar muitas vezes é um bocadinho dada altura os jogadores acham que este minuto, menos minuto, a gente resolve, e às vezes não é bem assim, não é? E se não fosse a expulsão do Belenenses, podia não ser tão fácil, não estava a ser um jogo fácil, o Porto entrou a morto e na segunda parte também. Já agora um alerta que certamente o Sérgio fará no balneário, é que no próximo jogo que se entre logo como se já estivesse a acabar o jogo, não é? Porque também é importante isso, às vezes pode haver um jogo em que corra mal, às vezes há jogos em que se falham 10 golos de baliza aberta e pode surgir aí um jogo desse género e já não se ir a tempo, não é? E consentir-se, não é? Por exemplo, o jogo do Estoril foi um jogo de alto risco. Foi. Também uma boa equipa, não é? Sim. Vamos avançar para as pontuações, já agora só uma nota da minha parte do jogo, que é, eu acho que eles vão, quem dá os castigos, que acho que deve ser
a parte disciplinar da Liga. Acho que vai começar a pensar duas vezes antes de expulsar o Sérgio Conceição dos jogos, porque o Vítor Bruno continua 100% vitorioso. Portanto, eles vão começar a temer, deixa estar se calhar lá o Sérgio, porque o Vítor Bruno ganha sempre, não é? Eu, com quem estava a ver o jogo, depois do 2-1, disse assim: bem, de facto, nós não temos razões para estarmos preocupados, porque temos a dirigir a equipa no banco o Vítor Bruno. De todo. Vamos avançar rapidamente para as pontuações, que acho que do jogo está tudo dito. Diogo Costa. Sou eu então a dar, sim. És tu, sim, Dragão 27, eu não disse. Sim. Eu dou-lhe um 8. Eu acho que o Diogo Costa não fez uma única defesa, a não ser, ele joga muitíssimo bem com os pés e há uma saída, um cruzamento, que aquilo é mãos de aço, uma coisa impressionante. Ele mostrou várias coisas, mostrou que soube muito bem ler a bola como ela veio, não é? Portanto, soube muito bem gerir aquela geometria do espaço, soube muito bem, teve uma elasticidade impressionante e depois estava ali carregado por 2 ou 3 adversários e ele conseguiu agarrar as mãos a bola com mãos de aço. Um 8, ele no golo, acho que não teve culpa a bola. Eu espero sempre que o Diogo Costa defenda aquelas bolas. Não tem culpa, mas eu acho que o Diogo era capaz de a defender, ainda assim, mas é o que é. Sim, porque ele de facto tem qualidades muito boas. Sim, porque repara, é nestas defesas também que se faz a diferença, que os adversários vão lá tão poucas vezes e normalmente eles já as têm feito, por isso é que eu digo que eu acho que ele as pode defender. Mas sim, globalmente teve bem, concordo. Fábio Cardoso. O Fábio Cardoso eu dou-lhe um 7, tal como ao Mbemba. E este 7 é uma boa classificação, atenção. É em cima da média. Exato. Também não tiveram assim tanto trabalho a nível defensivo, não é? Não, mas muito bem. E houve momentos em que, como tu disseste e muito bem, o Mbemba esteve muito bem defensivamente pelo lado direito e o Fábio também. Houve inclusive uma jogada já na segunda parte em que ele vai dobrar também o Mbemba e antecipa-se muito bem, que era uma jogada muito perigosa de ataque do Belenenses, podia isolar um homem. Muito bem o Fábio e muito bem o Mbemba também. O Vendel eu dou-lhe um 7. Eu acho que o também Vendel ainda está até ao nível do passe falha. Vejo algum crescimento, tremedeira, mas vejo algum crescimento. É bom que sim. Eu não percebo porque já vejo alguma incorporação. Eu acho que alguém lhe tem que dizer, se calhar até o próprio Dias pode fazer isso. Corre, não tenhas medo, vai à linha e centra, ou vai à linha e entra na área. Claro. Não, ele está receoso e a gente já viu um Vendel antes do Zaidu voltar a assumir, antes do Vendel se lesionar, nós estávamos a ver um grande Vendel e agora está aqui uma sombra, ainda assim. Eu acho que ainda assim falhou muito. Estou de acordo. Deixa-me saber se não passei ninguém, não. Não sei, o Bruno Costa porque o Bruno Costa está aqui nos médios, pronto. Mas podemos ir ao Bruno primeiro, se quiseres. Podemos ir ao Bruno. Eu dou-lhe um 6. Ele estava a fazer um bom jogo, mas também jogou pouco tempo. Eu tive pena do Bruno, juro que tive, porque não é fácil para um jogador que nunca joga, é titular, põe-se a jogar noutra posição, não é? Até empresta esse voluntarismo à equipa e depois é ele que é substituído. Eu acho que aquilo também é uma facada para o jogador. Eu percebo a substituição, mas é duro para com o jogador. Aquilo foi um momento também, um jogador que já não era titular desde Alvalade, portanto. Sim. E não estava a jogar mal. O banco estava com esse semblante triste. Estava. Eu acho duro para ele. Mas percebo. Se calhar no próximo jogo volta a ser titular, vamos ver. Ventura, sim. Vitinha. O Vitinha deu-lhe um 7. Está um Vitinha uns furos abaixo do Vitinha normal. É físico. Tu também tens referido uma coisa. É físico e é também se calhar um bocadinho de juventude. Ele também vai crescer e vai tornar-se um jogador muito mais confiante. Ele já é um jogador com uma maturidade imensa. Muitos de 25, 26, 27 não têm a maturidade dele, mas também é um bocadinho a questão física, mas mesmo assim houve ali momentos decisivos para dar a volta ao jogo em que ele apareceu e que foi ele que de facto conseguiu romper a primeira linha defensiva do Belenenses.
Dou-lhe um O que 7. eu digo do Vitinha é, Mas eu pode dar ainda muito não mais. vi o Vitinha fora ao mesmo nível que eu vejo no Dragão. Ao mesmo nível da influência de jogo, mesmo de assumir todos os momentos do jogo, aquele protagonismo. No Dragão é um jogador muito mais solto do que fora. Mas Mesmo está a crescer nesse aquela, sentido, por isso. mas repare, ele cresceu, sobretudo na segunda metade da primeira parte, ele mexeu no jogo mesmo. Lembra-te, por exemplo, daquela penetração que ele fez, inclusivamente ficou em situação de finalização e fez aquele Sim, remate por uma boa sim. defesa do Sem dúvida. guarda-redes. Sim, sim. Podia ter colocado um bocadinho Mas mais à mesmo na bola. segunda parte também, era ele o único que entrava que se aproximava da área. Sim, sim. Começou a ter esse rasgo que lhe é normal Pois, e que pois, não estava a ter. pois. Uribe. Uribe deu-lhe um 8. Acho que o Uribe, Pô, grande jogo. grande Grande jogo. jogo. Ele está um grande. Capitão de equipa, o ex Não, também. o capitão da equipa não lhe dou um 9 porque vou guardar o 9 para o homem que eu considero o homem do jogo. Muito bem. Fabieira. Para viver também um 8. Se fosse pelo jogo, se ele tivesse acabado a primeira parte, eu se calhar dava só um 6. Mas depois ele fez aquela segunda parte, meu Deus, Cresceu aquilo muito. foi uma Cresceu coisa. muito. Não, o Fábio Não há ninguém, é não um há nenhum jogador talento ímpar português, também. não há nenhum É um jogador talento português ímpar. que diga assim, faz o gol. Não, Faz o não, golo a não 30 há. metros. Não há Não é mesmo. faz o golo a Não há. passar ali em cima. Não há mesmo. E eu sei que ele vai lá chegar, porque ele também é um jogador ambicioso, inteligente, vai bater ali Vai. Completamente. as dificuldades e o que o Sérgio lhe pede e que ao Fábio se calhar é mais difícil de dar, seja a que nível for, acho que o Fábio vai lá chegar e vamos ter aqui um jogador imparável por esse Portugal e mundo fora, se calhar. O Fábio é um Foi jogador. muito bom renovarmos com ele. Foi, sim, sem dúvida. Luís Dias. O Luís Dias deu-lhe um 6. Um 6 quase 7, porque ele, pronto, Sim. mesmo não Foi estando dos no mais seu melhor, ele é um apagados. jogador desequilibrador. Ele põe aquele Bolonense em frangalhos, não é? Pôs Sim. aquele várias vezes, mas depois esteve ali um bocadinho errático na decisão final. Mesmo assim, quer dizer, é um jogador irreverente, de uma irreverência e de uma qualidade técnica impressionante, mas ele queria deixar um sinal muito positivo no jogo, pediu logo para marcar o penalti e merecidamente foi ele que o ganhou, de facto. Mas eu ali, se calhar, apunhou o Fábio ou apunhou o Evanilson. Ele acordou para o jogo um bocadinho tarde e depois já não conseguiu. É aquela velha questão da atitude, quando tu estás apagado, depois é difícil tu retomares rapidamente níveis altos. Inclusive há lá uma bola que eu não sei se foi o Taremi ou foi o Fábio que lhe meteram e que ele depois muito bem ganha a posição à frente do guarda-redes. E ele sabe fazer isso tão bem, mas não consegue dar a curva à bola e a bola vai ser bastante ao lado. Sim, lembro-me disso. Já depois de ter falhado o penalti. Lembro-me disso. Mas só por ser o Dias é que eu lhe dou o 6, que isto é o 6 quase de castigo, porque ele... Claro. Não é? Ele se calhar até no jogo valeu mais do que isso. Só dar aqui um ajuste na câmera que tínhamos esquecido uma coisa. O PP, avançamos para o PP. O PP, eu dou-lhe um 7 e este 7, o PP não fosse aquele toque que sofreu. Ele saiu um bocadinho a mancar. Ele fez quase, não foi o jogo inteiro, mas foi um grande pedaço do jogo com uma dor fortíssima na anca. Sim. E isso limitou muito, porque se não fosse isso, o PP vai nos dar tantas alegrias, é um craque. Eu também gosto. E ele hoje eu senti um bocadinho preso porque ele está ali naquela posição que também tem que defender. Não o vimos com toda a sua criatividade, mas ele tendo essa liberdade. É o que eu digo. Isto vem de todos os lados, não tem o PP, parece... A ligação que ele tem com o Vitinha, com o Fábio, com o Evanilson, com o Otávio quando está em jogo, é um jogador. Sem dúvida. Para terminar, dos que foram titulares, Evanilson, o homem do hat-trick. Foi o homem do jogo. O Evanilson, sobretudo a partir dos 20 minutos, começou a aparecer, a vir buscar jogo atrás, até também ajudar um bocadinho a desbloquear aquele amorfismo que havia, não é?
ele sentiu-se um bocado nessa necessidade, porque a bola não chegava, eu vou buscá-la. Sem dúvida. E a partir daí, meu Deus, que jogador, que avançado fantástico. É um craque. A espontaneidade dele e a eficácia, não é? Que ele tem na finalização, ele define muito bem. Sobretudo são acima da média. Ver e rever. É um golo de facto para os anais do futebol. E é o golo do jogo, porque estava 1-1, não é? O Porto a partir dali quebrou mesmo a resistência da Bessade. A gente e muito justamente elogiamos a entrada derrompante do Francisco, e o Francisco fez daquela assistência fantástica, mas se calhar num Taremi atrapalhava-se de tal maneira que pedia ali a cada perna para outra para rematar, que nunca mais rematava e falhava. Não, se fosse então num ápice. Sim. Então aquele Taremi mais pastelão que tem estado, mais pastelão, sim, falhava de certeza. Isso é fundamental, quer dizer, tu podes criar, podes produzir, não tens um homem que finalize. Hoje não apareceu o Luís Dias tanto, não é? Apareceu o Ivan Nilsson muito bem e fez toda a diferença. Vamos avançar para o João Mendes. O João Mendes, ele jogou muito pouquinho. Eu dou-lhe um 6, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele porque é um jogador também muito confiante. O 6, não é? O 6, sim. Ele até de alguma maneira mostrou... Eu acho que ele pode ser uma alternativa muito interessante. Ele até mostrou uma coisa que o Wendel ainda tem um bocadinho de medo, que às vezes se incorporar, ele incorpora-se. Tem confiança, ele também defende. Claro. Acho que foi uma boa aquisição do Porto ao Guimarães. Ele veio do Guimarães, não foi? Sim, foi. Veio. Uma boa aquisição. Bom jogador. Também acho. Isto aqui não está bem por ordem de entrada, está mais por posição. O Grujic. Eu gostava de ver o Grujic jogar mais, sinceramente. Acho que é um crime ele jogar tão pouco. Eu não consigo dar mais do que um 6 porque ele também... Cumpriu, não é? Ele esteve bem na circulação de bola, ali a pautar um bocadinho os ritmos do jogo, esteve bem nisso, entrou bem nesse aspecto. E eu fico espantado que ele não seja tão mais utilizado este ano. Mais utilizado. Esperava até porque às vezes aquela solução ao Dragão 8, tu já disseste isso numa última análise, creio eu, é que às vezes a dupla Vitinha e Uribe é um bocado curta em alguns jogos. Claro. Sobretudo em equipas que povoam muito meio campo. Claro. Não é? Ou a dupla está muito bem e há uma dinâmica muito boa. E subiu-se contra o Estoril, não é? Por exemplo. Sim, eu percebo. Exatamente, e desce muito. E vem o Otávio em ajuda, e vem o próprio Luís Dias, e vem o Taremi e o Evanilson, não sei, e há ali uma dinâmica muito boa. Ou então a dupla pode às vezes ser curta. E por vezes também teremos que jogar eventualmente até com outro médio e também ser solução para ser suplente dos companheiros e entrar mais vezes. Isto cada cabeça a sua sentença, como se costuma dizer, mas a forma como eu olho para esta falta de soluções à direita, para mim eu apostava no PP como defesa direito, mas a minha nuance, digamos assim, era mesmo a entrada do Grujic como terceiro médio. Para quê? Para precisamente fazermos o que eu estou a dizer. Em momento ofensivo, PP, vamos embora por ali, era mais extremo do que defesa. Em momentos mais de transição defensiva, o Porto perdendo a bola, não é um PP perdendo uma bola e estando mais disposicionado, então tens o Grujic a encaixar nos centrais e o Mbemba a sair para a direita. Esta era a forma como eu veria colmatar este problema até o João Mário, ou eventualmente outra solução aparecer, ou o João Mário recuperar. Mas parece que não é por aqui, por isso não sei. Eu gostava de ver o Grujic a jogar mais, nem que seja como alternativa ao Uribe, por exemplo. De vez em quando, jogar mais meias horas, acho que era bom. Vamos avançar. Francisco Conceição. Que arrancada a Messi, não? O Chico deu-lhe um 8, eu tenho aqui o 8. Acho tem entrado muito bem, Chico. Tem entrado muito bem. Está com fome de bola também. E mesmo depois daquela jogada teve outras também, muito bem sempre. E inclusive também na missão defensiva, é um jogador ali que é um bocado carraça até em relação no primeiro momento defensivo, é um jogador que deixa-me só trava logo o jogo. Elogiar essa substituição, que ele entrou para o lugar do Vitinha, baixou o Fábio Vieira para o meio campo, que acho que de facto o Vitinha estava a acrescentar pouco naquele momento,
E o Porto Sim, estava sim, cada vez sim. mais a cavalgar e ainda metemos mais carne no assador com o Francisco. Foi uma excelente substituição também da parte Foi. da equipa técnica. Bem, boa leitura, sem Boa dúvida. leitura. O Gonçalo Borges também se estreia O aqui na Gonçalo Liga. Borges, o Gonçalo Borges, ele jogou muito pouquinho, eu dou-lhe um Jogou. 7, não é? Porque ele dá indicações tão boas, é um jogador que tem uma técnica Eu primorosa, gosto muito dele também. Muito é mesmo. muito difícil. Pronto, são jogadores diferentes, estão ainda em patamares distintos, mas ele é um bocadinho quase um Dias E de ele é alguma parecido com o forma. Luís Dias no estilo de É, jogo. É é. o estilo de jogo, é parecido. É. Depois, E claro, é que há por isso muita que eu digo, diferença. até na análise que nós fizemos das transferências, também falámos nisso, na questão de termos perdido um ala, perdemos o Corona, não é? Sim. Agora era simultaneamente ala e lateral, até dava jeito, mas temos o Gonçalo O Borges, Gonçalo, não é? sem dúvida, sem dúvida. Vamos terminar com o Taremi, que foi o primeiro a entrar até logo na primeira parte. O Tanemi, eu hoje vou-lhe dar o 7. E considero que é uma boa classificação, porque eu estou muito zangado com o Taremi nos últimos jogos. E se calhar Eu dava-lhe estar a mais ser. hoje. Eu hoje dava-lhe mais. Se calhar estou a ser injusto, estou a ser um bocadinho unhas de fome, mas dou-lhe o 7, porque o Taremi tem que ser este Taremi, portanto também tem que fazer pela vida. Tem. Mas é E como tu o dizes, banco olha, hoje também. fez bem o É banco, isso. entrou no. Faz bem, faz. É isto que eu digo, que às vezes o rodar a equipa é bom para isto. E os jogadores que. Até, por dois motivos. Para não acharem que jogam sempre independentemente do que façam em campo e para também estarem mais frescos fisicamente. A temporada é muito longa, não consegue jogar sempre 90 minutos, não é? E o Taremi hoje torna-se o jogador mais utilizado esta época em número de jogos. Era ele e o Otávio, estavam a par, o Otávio não jogou o Taremi. E ele entra em todos os jogos ainda assim, portanto tem uma influência enorme na equipa. Mas é bom também estar mais fresco fisicamente, porque o Taremi quando está bem é um jogador obviamente a ter em conta e é um perigo. Imagina um bom Taremi com um bom Ivan Nilsson, meu Deus, aquilo é uma dupla, é um terror, não é? Para as defesas. Sim, discutível. Eu acho que está tudo dito desta sim. partida, não é? Vamos fechar isto, acho que sim. Pedir-vos o habitual, malta que estão aí desse lado, subscrever o canal se são novos, façam like, partilhem também, chamem mais amigos e mais dragões autênticos, comentem o que acharam desta partida. Acho que o Porto está de facto num excelente momento e estaremos de volta para a semana para mais uma jornada, Porto Famalicão, bem ao próximo jogo e os próximos 3 pontos. Estamos muito bem, não é? Exatamente. Boa noite a todos, boa semana e até para a semana então. Até à próxima. Até para a semana, boa semana.